Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos recapitular o capítulo 5, onde ele trata sobre membrana celular e citoplasma. Na aula de hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a membrana celular, onde a gente pode encontrar em outros livros falando de membrana citoplasmática, membrana plasmática e plasmalene, que é a mesma coisa, e está presente em todos os tipos de célula, célula animal, vegetal, bactéria, protozoário, e é visível somente ao microscópio eletrônico. Nessa imagem, vocês podem visualizar o modelo mosaico fluido, onde nós temos aqui a bicamada de fosfolipídios, onde temos aqui também proteínas, que está destacado em rosa, e essas proteínas elas podem também se associar a carboidratos ou a outras proteínas. A função dessas proteínas é facilitar ou ajudar que determinadas substâncias atravessem essa membrana plasmática, que é a função da membrana, é transporte de substâncias. Nessa imagem, aqui vocês têm a imagem eletrônica da bicamada de lipídios, e daí surgiu o modelo mosaico fluido. Esse nome é devido que essas proteínas que contém na membrana plasmática, elas são móveis, elas podem se movimentar dentro da membrana plasmática. Isso para quê? Para auxiliar determinada substância a ser atravessada, determinado hormônio se ligue, se conecte e seja absorvido, por exemplo. Aqui nós temos o modelo desse fosfolipídio, onde a cabeça é um chamado de grupo fosfato, ligado a um glicerol, a duas cadeias de ácidos graxos. Nós vamos então ter uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica, tá? Constituindo então os fosfolipídios. Nessa imagem a gente pode observar a bicamada de lipídios, onde esse formato de célula, a porção hidrofóbica, que é a cauda dos fosfolipídios, se unem, que eles se conectam um com o outro, deixando somente a parte hidrofóbica em contato com a água, tanto da parte externa da célula como na parte interna da célula. Dentre as funções da membrana plasmática é conter o citoplasma, ou seja, tudo que está dentro da célula não vai sair. Outra, transporte de substância. Essa substância, por exemplo, ela pode ser o gás oxigênio. Quando nós respiramos, o gás que está fora vai passar por todas as nossas células e ser transportado de célula a célula. Outro também é uma substância. Quando fazemos a nossa refeição, o alimento ele vai ser quebrado em partículas menores, que vai ser utilizado por nossas células. Retirada de substâncias indesejáveis. As células ela pode excretar também substâncias que não são necessárias para o organismo. Secreção de moléculas. Aqui vem a secreção de hormônios, por exemplo, ou a secreção, por exemplo, do leite, que é expelido da glândula mamária. Quanto às propriedades da membrana celular. Primeiro de tudo é que ela tem permeabilidade seletiva, ou seja, nem tudo vai atravessar essa membrana plasmática. Outro vai ter baixa tensão superficial, alta resistência elétrica, alta resistência mecânica e vai ter um poder de regeneração, certo? Que vai dependendo de célula, essa regeneração ela pode ser mais rápida ou não. E também vai possuir uma certa elasticidade. A membrana celular ela também possui especializações, que servem para aumentar a superfície de absorção. Nós encontramos no intestino delgado essas microvilosidades. Para que vai servir essas microvilosidades? Bom, essas microvilosidades vão auxiliar na absorção das partículas já digeridas durante a digestão. Ou seja, você comeu um pãozinho, que é um carboidrato, que vai virar um açúcar, ele tem que ser
passado por essas microvelocidades que vai cair na sua corrente sanguínea. E assim seu corpo vai usar a fonte de energia, que é a glicose. Então, a gente encontra essas microvelocidades em epitélio e revestimento do intestino, justamente para aumentar a superfície de absorção de nutrientes. Exemplo bem básico, né? Por que ela vai ter essa microvelocidade? Quando chove, por exemplo, no asfalto, o que acontece com a água? Ela passa ligeiro, não é isso? E quando local onde não tem asfalto, né, que tem um calçamento, né, ali vai ser absorvido a água pela terra. E assim acontece, né, a absorção dos micronutrientes. Outro é que eles vão ter invaginação de base. O que quer dizer isso? É que vai aumentar, né, a superfície de absorção de água nos tubos renais. Ou seja, vai auxiliar, né, a absorção dessa água. Bom, aqui é novamente para mostrar as microvelocidades. Ou seja, no intestino delgado nós vamos ter as velocidades e nessas velocidades nós vamos encontrar as microvelocidades, que vai estar na membrana plasmática, onde os nutrientes vão ser absorvidos, né, e aqueles micronutrientes vai correr para a corrente sanguínea e depois distribuído por todo o nosso corpo. Outra especialização da membrana celular, ela está relacionada para aumentar a aderência e comunicação de uma célula com outra. Aí nós vamos ter junção de oclusão, que pode ou não permitir a passagem de água, né, e também de outra substância. Vai ter a junção de adesão, que vai fazer com que as células estejam firmemente ligadas à outra. Os demossomos, que vai permitir a comunicação de uma célula a outra. O que significa essa comunicação? Que o nutriente absorvido por essa célula, ela pode vir atravessar também para essa outra célula aqui. E também vai possuir esses nexos. Bom, de resumo, o que é membrana plasmática? Ela tem uma estrutura onde o modelo do mosaico fluido afirma que moléculas proteicas estão em dupla camada lipídica, mas com livre movimentação. E a função? Permeabilidade seletiva, ou seja, vai selecionar o que entra e o que sai dentro daquela célula, e também reconhecimento celular, ou seja, quando um micro-organismo chega, né, no nosso corpo, ele vai bloquear, né, a passagem dele. Quando a gente está doente, por exemplo, a gente fica doente, é porque houve uma baixa na nossa imunidade e aquela membrana permitiu que aquele micro-organismo atravessasse. Quanto às especializações, nós vimos a microvelocidade, que é para aumentar a superfície de absorção de nutrientes. As invaginações de base, ela permite transporte de água, maior absorção de água nos túbulos renais. E os demossomos e as interstitações, ela serve para promover a adesão de uma célula a outra, ou seja, de unir as células epiteliais. Então, pessoal, essa nossa aula, ela vem resumir um pouquinho sobre a estrutura, a função da membrana plasmática. E não esqueça, para a segurança de todos, fique em casa, fique estudando, porque não é férias.